E a todos aqueles que acompanham o Surf Studying, diretamente do Rio de Janeiro, eu gostaria muito de deixar a minha contribuição para melhorar o seu conhecimento em surf, em quebras de ondas, em recordes, beleza? Eu sou o Douglas Nemes, preparei essa apresentação com o objetivo de esclarecer importantes conceitos dentro do nosso esporte, ok? Então vamos lá. Primeiro, eu sou do estado do Paraná, num local chamado Grajaú, litoral paranaense, uma praia que fica bem perto do Pico de Matinhos, local do meu grande ídolo, Peterson Rosa. E em 2010 teve o King of Waves, uma das etapas do circuito paranaense, e a qual eu tive o privilégio de dividir o pódio, olha aí, com dois grandes atletas paranaenses, Marcelo Saporsky e Márcio da Veiga. Lá em Santa Catarina, onde eu competia pela Universidade do Vale do Itajaí, consegui vencer o circuito catarinense de surf universitário, tá? Ganhando aí uma passagem para a Califórnia. Eu digo isso só para caracterizar que eu entendo um pouquinho de surf aí mais ou menos, entendo de regras de competição, mas o que eu peguei toda essa bagagem empírica do surf, que o surf nos proporciona, e decidi fazer uma carreira acadêmica, tá? Apresentando aí meus diplomas de graduação, mestrado, doutorado, tá? E atualmente um pós-doutorado, aqui uma datando de 2025. Então essa foi o meu objetivo profissional e que eu venho aqui compartilhar com todos vocês e tentar enriquecer um pouquinho mais com um conteúdo útil com esse vídeo. Atualmente eu trabalho com oceanografia, hidrografia, exatamente com isso, sensores de medição de ondas, correntes, batimetria, modelagem atmosférica e oceânica, ok? Então convido vocês que querem, têm interesse, essa aqui é a minha página no ResearchGate, uma página bem legal, onde diversos cientistas publicam seus trabalhos. Então aqui, ó, vocês podem ver todos os trabalhos ao longo desses 25 anos que eu tenho publicado. Destaco principalmente, basicamente todos, né? Mas destaco principalmente os trabalhos aqui, ó, de qualificação da quebra de ondas, né? Como fazer cálculos de quebra de onda, qualificar as ondas, tá? Esse aqui é um trabalho fantástico de relação entre bancos, ondas e surfabilidades, um trabalho que vai te enriquecer muito no surf. Você vai entender como os bancos submersos, como os bancos de areia se movimentam com cada tipo de ondulação. E aí você entende por que a onda abre, por que a onda fecha, com aquela mesma característica de ondas. É muito legal. E é o que talvez todo mundo gostaria de ver em sites de previsões de ondas, a morfologia da praia. E é tudo que falta no site de previsão, você entender os bancos submersos. Todos esses trabalhos foram fundamentais para eu desenvolver o método de cálculo de altura de quebra de ondas, que também passa por um rigoroso critério de avaliação. O último deles foi esse, na Universidade de Cambridge, um evento internacional sobre ondas de grande prestígio científico a nível mundial. Todos esses trabalhos eu apresento aqui na nossa página Surf and Study. Bom, vamos lá ao tema. Muito acima do surf está o Sistema Internacional de Unidades, que para distância e alturas nós utilizamos um metro. Tá? Isso aí foi desenvolvido muito antes de Cristo, né? E vem sendo aprimorado lá no século XVI, século XVII, uma sequência aí de grandes nomes como Pitágoras, Euclides, Arquimedes, o Newton, Gauss, Euler, e tem vários outros. Mas nos Estados Unidos, a unidade de comprimento, tamanho normalmente utilizada é o pé. Então, a partir disso, vamos considerar o seguinte: se você é um surfista e está na base de uma onda, tá? E você sabe a sua altura, muito importante, digamos que você tenha 1,70 m, por exemplo, e se a crista dessa onda, se você percebe que a crista dessa onda está acima da sua cabeça, com certeza essa onda é maior do que você, né? É óbvio. E se você ainda levanta o braço ou percebe que essa crista ainda está acima, muito acima da sua cabeça, muito provavelmente ela é muito maior do que você, ou seja, nós estamos numa escala aí em torno de 2 metros, tá? Então, a primeira coisa para se medir uma onda, você pode fazer isso, é a sua proporção. Qual é a sua proporção? Quantos de você cabe na onda? Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você escolher a sua unidade de medida. Se for o pé, ok,
Se for o metro, perfeito. Existe uma conversão, como estou fazendo aqui. 10 pés é 3,04 metros. Percebo que não existe uma fita métrica ou um sistema de unidade, 1 metrão, 2 metrão, meio metrão, né? Isso aí nós temos que realmente parar de utilizar para podermos comparar as coisas. E outra coisa bastante importante, se eu utilizo pés na minha unidade de medida, esse sistema de medida vai ser igual lá no Havaí, 10 pés no Havaí, vão ser os mesmos 10 pés no Brasil, em Portugal, no Japão, na Austrália, são os mesmos 10 pés. Você certamente já escutou os 10 pés havaianos é muito maior, muito mais energia do que 10 pés no Brasil. Com certeza você já escutou isso. Vamos lá, vamos explorar um pouquinho mais isso aí. Isso significa que essas pessoas, elas estão colocando dentro da energia das ondas o período das ondas, ou seja, a passagem consecutiva entre duas ondas. Estou colocando aqui, ó, uma onda de 10 pés, essa linha no meio é o nível médio do mar. Uma onda de 10 pés com 8 segundos é uma ondulação Disneylândia, ou seja, eu, você e todos os nossos amigos, seja aqui no Brasil, lá em Pipeline, na Austrália, estaríamos nos divertindo muito. É uma ondulação muito legal para surfar. Já 10 pés e 11 segundos, certamente eu, você e poucos amigos estaríamos na água. Aqui no Brasil, poucos beach breaks iriam aguentar esse tipo de ondulação, tá? Já estaríamos com uma prancha um pouquinho maior do que o cenário anterior. E certamente pegando tubos um pouco mais quadrados e um pouco mais de massa. Agora, 10 pés e 18 segundos, ondulação essa muito comum no Havaí, Indonésia, Fiji, Tahiti, ok? Nessa condição, com certeza, eu e você, talvez no máximo de nossos amigos, estaríamos dentro da água, tá? Estaríamos com uma prancha grande. Em Pipeline, por exemplo, seria aqueles tubaços clássicos quadrados, tá? Então entendam a diferença, ok? Quando as pessoas falam 10 pés havaianos, que na verdade elas estão inserindo o período das ondas, tá? A quantidade de energia por metro linear dessas ondas, tá? Então você tem que saber disso, saber discutir, saber entender isso. E para isso, eu convoco você a baixar esse trabalho, tá? Tá bem mastigadinho aqui, ó. Tá? É uma tese de doutorado onde eu mastigo tudo aqui para vocês aqui, ó. Toda essa relação entre a altura e período da onda, tá? Então vamos lá, convido a você a fazer uma análise aqui comigo desse documento, né, de maneira bem superficial. Essa é a equação da onda, a equação que as ondas estão se propagando, e veja que ela depende da profundidade, ok? Totalmente da profundidade, ou seja, em região oceânica, os 10 pés vão ser igual em qualquer lugar do planeta. Tá bom? A energia, aqui ó, a energia totalmente em função da altura ao quadrado da onda. Porém, atenção, quando chegamos em águas rasas, aí o negócio vai ficar bem diferente. Quem vai mandar? A profundidade. E aí, o período da onda é extremamente importante na velocidade, na energia, na convergência. Olha só a equação que converge, olha só a equação que refrata as ondas. Olha só, aqui um desenho muito esquemático aqui, ó, de um trem de onda chegando em uma convergência em cima de um banco, tá? Você vai entender o que é convergência, o que é divergência, tá? Você vai ver que ondas oceânicas com alto período podem triplicar de altura. Tá? Então aqui ó, tá toda uma quantidade de movimento, quantidade de massa. Olha só, equações de a quantidade de movimento e quantidade de massa chegando na praia, totalmente, né, em função dessa energia dessa onda que está chegando.
tá? Até nós chegarmos no banco, seja um banco de areia, ou seja o banco lá de pipeline, ou seja um banco rígido, tá? Um recife, tá? Tudo depende aqui, ó, do período. Esse Lzinho eu já transformo em comprimento de onda, ou seja, em vez de período, tá? Eu vou falar em distância entre duas cristas, tá? Esse é o L, tá? Em inglês é o comprimento, ok? Eu tô colocando aqui uma equação de quantidade de energia por metro linear de onda, beleza? E aí eu vou ter aqui, ó, de acordo com cada local, ou seja, cada declividade de cada praia, ela vai ter um tipo de quebra, tá? Seja lá em pipeline, seja um banco de arenoso, aqui nas praias beach breaks aqui do Brasil, tá? Tudo em função desse tangente de beta, ou seja, essa declividade da praia, eu vou ter um tipo de quebra da onda. Eu vou entender como que a onda quebra em cada praia, eu consigo entender, tá? Seja essa energia chegando numa região mais oceânica e como que ela vai chegar até na praia, convergir. Tá? Então esse documento, olha só que legal, toda a transformação da onda aqui você vai ter uma caracterização muito legal. Tá? E não é só teoria. Aqui, ó, eu passei mais de 2 anos coletando dados, utilizando sensores de pressão, ondógrafos, correntômetros, topografia de praia, ok? Estou mostrando aqui, ó, para vocês aqui, ó, todo o resultado disso aí. Só nesse trabalho eu surfei quase 2.000 ondas com um GPS acoplado ao meu corpo para qualificar, exemplificar esse trabalho, tá? Olha só essas setinhas azuis aqui, ó. Esse aqui é um banco submerso, tá? É um banco rígido, como se fosse um recife. E olha só essas setinhas. Essas setinhas é o tracking do GPS, ok? São o caminho percorrido pela quebra da onda, tá? Um GPS que é acoplado ao meu corpo. Ah, olha só que legal. Então isso aqui é fundamental. Olha só que legal esse dia clássico quebrando em cima desse recife, tá? E uma topografia de praia muito bem, com alta densidade, tá? Eu consigo ver toda a característica da praia e tudo isso para chegar nesse método de qualificação de quebra de ondas. Olha só, então eu tenho uma base de dados muito grande. Eu posso vir aqui, como por exemplo foi mencionado, vou colocar aqui um nome aqui, ó, Marcos Monteiro. Olha só quantos tenho 5. Vou pegar essa aqui, ó, essa última lá do Cardoso. Onda que tem uma incerteza muito grande devido à sua qualidade de imagens. Bom, todo esse trabalho é respaldado por um conselho de classe. Eu faço parte da Associação Brasileira de Oceanografia. É uma ética, um compromisso científico que eu tenho de apresentar o melhor trabalho possível, de uma altura de quebra de ondas mais representativa, mais próximo do real possível. Tá? Um desses trabalhos completos que eu fiz foi o trabalho executado na Laje da Jaguaruna, com mais de 500 imagens obtidas desde 2002 por surfistas locais. E esse estudo foi tão completo que deu origem a essa lei 1960 de 2022, concedendo à Jaguaruna o título de capital da maior onda do Brasil. E eu vou te explicar por quê. Olha só o detalhe na carta náutica que eu fiz toda a análise, quantificando todos aqueles parâmetros que eu mostrei anteriormente de relação entre profundidade e tipos de ondas que estão chegando na região. Repara aqui a isóbata, ou seja, linha de mesma profundidade de 50 metros, olha só, ela está bem próxima a essa região, a laje da Jaguaruna. Profundidades de 46, 30, 35 metros, todo ao redor dessa laje. Tá? Então é uma superfície bem plana e do nada subindo uma montanha. Olha só, é como se fosse aqui, ó, presta atenção aqui, ó, é como se fosse o Pão de Açúcar ali, ó, uma superfície plana ao redor e sobe do nada, assim, ó, uma montanha submarina, tá? E essa crista, ela tem a capacidade de convergir a onda e transformar valores de altura de quebras de ondas 3 vezes maiores do que o original. E isso ocorre de janeiro a janeiro, o que dá uma característica ímpar para essa região. Tá? Bom,
Todos os trabalhos de valores de alturas de quebra de onda, tá, são apresentados como esse aqui que eu estou apresentando agora, tá? Toda a equação, como é feito o cálculo, ok? Convergência, como que é feito. Uma coisa bem interessante nesse tipo de estudo que eu faço, e que me ajudou muito, é esse trabalho científico de uns amigos chineses, de umas universidades muito boa chinesa, que conseguiu me apresentar um grande problema, me solucionar um grande problema que nós temos na matemática de equações de ondas. Então imagine aqui, ó, um eixo bidimensional. Vou colocar aqui o y para cima e o x na horizontal. Eu vou colocar o semivórtex de uma onda, tá? Que é essa linha que eu desenhei ali. Para cada valor de y, eu vou ter um valor de x, ok? E à medida que essa onda vai aumentando, eu vou ter um valor de y com um valor de x. Mas, hora que ela começa a virar lá em cima, bem próximo da crista, é onde vou ter o grande problema dessa matemática, o grande problema, o grande desafio da nossa ciência. Nós vamos ter para o mesmo y dois valores de x. Isso aqui para resolver numa equação, tá? Quem entende aqui de matemática, é bem difícil. Então, lá naquele paper, foi muito importante para eu conseguir transformar essas ondas, essas imagens que eu faço análise, tá? E conseguir fazer o esqueleto, esqueletizar toda a onda e realmente conseguir transformar ela em tridimensional. É exatamente esse desenho que eu fiz ali em vários estágios da onda, tá? Extremamente importante no cálculo da altura de quebra de onda, juntamente com o modelo matemático para cada atleta. A partir de fotografias referenciadas, eu consigo ter o valor medido e através de trigonometria eu faço os cálculos. Esses valores medidos e calculados, eles têm que ser similares. Esses valores estão próximos a uma diferença de 1 centímetro. Cada imagem passa por uma decomposição dos pixels, ou seja, a qualidade, a resolução de cada fotografia é extremamente importante para eu fazer a esqueletização de cada imagem, inserir as equações de ondas e fazer um looping de 100 vezes o mesmo cálculo até a incerteza ser minimizada. Esses valores são comparados com toda a base de dados através de um algoritmo que eu desenvolvi para fazer toda essa comparação. E para você agora que já entende um pouco mais de ondas grandes, você vai pegar uma carta náutica e já vai procurar locais onde a plataforma continental é realmente estreita, ou seja, grandes profundidades chegam bem próximo à costa, né? Olha Jaguaruna aqui, ó, isóbata de 50 metros, já bem pertinho da costa, olha só que legal. Rio de Janeiro, bem curtinha aqui a plataforma continental. O que isso significa? Que a energia das ondas é preservada, chegando bem próximo aos locais de quebra. Vamos dar uma olhadinha aqui no Espírito Santo, olha só. A isóbata de 20 metros de profundidade, chegando muito próximo da crista da laje. Isso faz com que haja um desnível muito abrupto, há uma desaceleração da onda muito grande. Na base de dados tem uma altura de quebra de onda de quase 12 metros do Caio Vaz. E voltado para o norte de Fernando de Noronha, olha só, ondulações formadas lá no hemisfério norte, tá? Ondulações formadas por ciclones lá na Groenlândia, no Mar do Labrador, tá? Esses ciclones direcionados para Fernando de Noronha conseguem preservar a energia das ondas muito próximo da zona de arrebentação. Olha só as linhas de 4 quilômetros muito próximo à praia, a região onde há o pico de surf, né? Urca do Minhoto, olha só que interessante também. Isóbata de 30 metros, 20 metros, muito próxima. A isóbata um pouquinho mais aqui, ó, olha aqui, ó, um pouquinho mais para cima, 200 metros de profundidade, né, ligeiramente em cima. Então, preservando a energia da onda, chegando a bem próximo. Então, por isso tem ondulações grandes. Olha só, outras lajes. Então, essa região é ainda bem pouco explorada. Tem muitos locais onde tem a capacidade de produzir ondas grandes no nosso litoral. Então, espero ter colaborado para o seu entendimento de que por que a Laje da Jaguaruna é realmente um dos locais com mais probabilidade de encontrarmos ondas de 14, 15 metros ou mais aqui no Brasil.
E por fim eu me despeço, na esperança de poder ter agregado um pouquinho mais de conhecimento a você, surfista, e dizer que se você tem alguma onda surfada aqui no Brasil que tenha uma proporção da sua altura de 12, 13, 14, 15 vezes a sua altura, submeta a um profissional qualificado para reivindicar esse título de maior valor de altura de quebra de onda surfada aqui no nosso país. Grande abraço, Surfing and Studying.